friend. Blink. História falada. Todo mundo tem uma para contar. Olá, sou Mauro Bonfim, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast História Falada, que tem como missão contar história de pessoas comuns. Os episódios são apresentados no formato de crônica e poddocs, usando o storytelling e o jornalismo documental como ferramentas de produção dos programas. Esperamos levar até você uma experiência diferente de ouvir histórias, que une narrativa, informação e entretenimento a cada novo episódio. No episódio de hoje trazemos a crônica A Neblina, autoria de Mauro Bonfim. Durante o retorno para casa, o autor experimenta momentos de angústia e terror quando enfrenta uma coluna de neblina que o reconecta com seus medos e receios, e durante essa jornada faz uma reflexão com dados e informações sobre os aspectos problemáticos de uma cidade que a cada dia se torna mais desumana, seja pelo trânsito caótico ou pela indiferença com que trata os seus habitantes. Ao final do episódio, deixe os seus comentários. O dia começa e me preparo para mais uma jornada nesse mundo caótico e ao mesmo tempo cheio de possibilidades de aprender algo novo. Após dar conta das tarefas de casa, me despeço da família e me concentro nos mais de 20 quilômetros de distância que separam minha casa do local de trabalho. Enquanto dirijo, reflito que talvez não exista no mundo outra cidade que exija o exercício da paciência e ao mesmo tempo da resiliência, para superar tantos problemas estruturais e emocionais e que tem deixado as pessoas cada vez mais estressadas. Essa situação é parecida em várias cidades do mundo, mas em São Paulo isso se torna quase uma regra. Afinal, reúne mais de 12 milhões de habitantes em pouco mais de 1.500 km². Para se ter uma ideia da dimensão desses números, a população da cidade é maior do que a de vários países da Europa e da América do Sul. Sentir-se desafiado pela cidade e seus habitantes não é algo incomum aos moradores e visitantes, diferentemente do que é dito nas campanhas de divulgação da cidade, que na maioria das vezes o slogan não reflete o cotidiano, muito pelo contrário. Fica a sensação do que realmente importa é o cartão de crédito ou o saldo bancário dos que vivem ou trabalham nela. Talvez o slogan mais correto seria: deixe seu dinheiro e volte sempre. Ao final de mais uma jornada de trabalho, tive a sensação que os perrengues daquele dia não terminariam após bater o ponto e me despedir dos colegas. Vou até o estacionamento e pego o carro e procuro fazer o caminho mais rápido para chegar o quanto antes em casa. Acesso a Avenida Marechal Tito, principal avenida da região, que possui quase 8 km de extensão, interligando vários bairros da Zona Leste à cidade de Itaquaquecetuba. E como não deixaria de ser, uma avenida desse tamanho possui vários semáforos, que funcionam e outros não. E à noite, isso se torna um grande problema. As poucas pessoas que encontro pelo caminho são pendidos ou sem-tetos que surgem dos lugares mais improváveis vendendo alguma coisa ou oferecendo um serviço de limpeza, aquele de para-brisa, em troca de algumas moedas, para comprar, talvez, alguma coisa para comer ou saciar a fissura pela dependência química. Essa situação traz um dilema ético, o de ajudar ou não. Assim estabeleci por regra que não dou dinheiro, até mesmo porque quem anda com ele em tempos de Pix. Creio que essa não seria a melhor forma de ajudar alguém nesse contexto. Esse cenário me faz lembrar aqueles filmes de pós-apocalipse ou fim dos tempos, onde as pessoas estão desalentadas, sem esperança, em um mundo doente dominado pelo caos e abandonado à própria sorte. Para se ter uma ideia, em 2019, calculava-se que no Brasil havia quase 5 milhões de usuários de drogas ilícitas e somente na região da Cracolândia, em São Paulo, existia 56 mil dependentes químicos de várias idades e estratos sociais. Para resolver essa situação, demandam várias ações do poder público e da sociedade civil organizada, e pelo que observamos, está longe de uma solução, pois o que tem ocorrido são ações midiáticas,
E diferentemente da ficção, os personagens dessas histórias, ou dessa história, são pessoas reais. Não saberia dizer ao certo o que pode ser feito para resolver essa situação, mas fica uma sugestão para quem quer ajudar. Ande com produtos alimentícios de rápido consumo, como biscoitos, lanches prontos, por exemplo. Isso pode ser de grande ajuda quando nos deparamos com quem nos pede auxílio. Essa situação vai se repetindo quase que diariamente até ultrapassar a divisa de São Paulo com Itaquaquecetuba. A partir daí, dirijo sozinho em função do horário, já que são mais de 11 horas e nenhuma pessoa fica na rua nesse momento. A estrada fica mais livre, apenas o semáforo com os piscas de alerta indicando que temos que atravessar os cruzamentos com atenção redobrada, pois nunca se sabe o que se passa na cabeça dos outros motoristas. A paisagem vai se tornando diferente devido ao comércio estarem fechados, até que me deparo com um trânsito incomum para o horário. Identifico que se trata de um acesso a um barzinho de estrada, ou seria um inferninho, como são conhecidos esses locais, famosos por reunir a turma da saideira ou os interessados pelos serviços das garotas ou dos garotos de programa. Esses personagens reais fazem parte do cenário da noite na maioria das estradas do Brasil. Fujo do trânsito confuso e sigo adiante, deixando para trás aquele cenário de mundo paralelo que somente existe quando a maioria das pessoas estão dormindo. A estrada vai ficando cada vez mais solitária, procuro manter a atenção redobrada e paro em um cruzamento, pois sei do histórico de vários acidentes no local. Aproveito para ver a placa da rua e matar a curiosidade sobre o nome que aquele trecho de estrada recebe, e não encontro. Talvez tenha sido vandalizada como em várias outras ruas, ou talvez nunca tivesse sido colocado. Me faz lembrar que antigamente toda a extensão dessa via se chamava Estrada Velha Rio-São Paulo, construída em 1928 e que tinha 508 quilômetros de extensão. Ela começava no centro da cidade do Rio de Janeiro, passava por vários municípios fluminenses e quando entra no estado de São Paulo cruza várias cidades do Vale do Paraíba e do Alto Tietê, até chegar ao município de São Paulo, que ligava vários bairros, inclusive o bairro de São Miguel, até a Penha. E foi assim até 1953, quando foi inaugurada a rodovia Presidente Dutra, que além de deixar a viagem mais rápida, impactou diretamente no desenvolvimento de algumas regiões e no esquecimento e atraso de outras com esse novo trajeto. É algo interessante imaginar quantas histórias essa estrada possui, as dificuldades que ela apresentava para as pessoas durante o trajeto até chegarem ao seu destino, e ao mesmo tempo como ela foi importante para o surgimento das cidades e dos bairros da Zona Leste. Essas memórias vão ficando no retrovisor da história. Ao passar pelo trecho de reta na antiga estrada Rio-São Paulo, ainda na cidade de Itaquaquecetuba, sou surpreendido por uma coluna de neblina, que não permite enxergar um palmo à frente. Foi como se tivesse entrado em um portal que me levaria ao desconhecido. Para quem já passou por essa situação, sabe o quanto é assustador, e ao mesmo tempo fascinante, como se tudo por um momento transformasse o local onde você está em um cenário de filme de suspense ou de terror. A tensão aumenta, e amplia o nosso estado de alerta, pois tudo em sua volta muda a sua percepção da realidade. A música que toca no rádio passa para o segundo plano e o campo de visão fica focado apenas na marcação da pista, e instintivamente reduz a velocidade para evitar um possível acidente, e ao mesmo tempo vem a lembrança dos momentos semelhantes. Uma situação parecida ocorreu quando estava com a minha família voltando de São Paulo pela Rodovia dos Trabalhadores, e como de costume pegamos a saída no quilômetro 35 em direção a Itaquá, que dá acesso à cidade de Suzano. E esse trecho passa por dentro da várzea do Tietê. Para quem não conhece a região, o rio Tietê nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, e tem algumas curiosidades. Uma delas é que ele segue sentido interior e não para o mar, como a grande maioria dos rios. E corta todo o estado de São Paulo e deságua no Rio Paraná, que faz divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Na região do Alto Tietê, ele passa por pelo menos 4 municípios, antes de chegar na cidade de São Paulo. Ele se caracteriza por um rio lento, de pouca profundidade, mas ocupa uma área grande, por isso chama-se Várzea do Tietê,
e por essas razões formam-se neblinas com frequência em função da evaporação da água, principalmente nos meses mais frios. Situações essas são bem comuns também na Serra do Mar, quando descemos para o litoral. No entanto, quando isso ocorre, se forma um comboio de carro na rodovia Anchieta para fazer o percurso em segurança, bem diferente da situação que eu narro agora. O que foi tão diferente nesse dia para me causar tanto temor, já que tinha vivido situações semelhantes? Isso me leva à reflexão sobre como lidamos com situações de perigo, principalmente quando estamos sendo aguardados por alguém em casa. Curioso isso, pois quando eu era criança brincava de esconde-esconde no meio do mato, andava de madrugada nas ruas, quase deserta, escalava árvores e casas atrás dos pipas, ou ainda andava de carrinho de rolimã nas descidas dos tobogãs, entre outras peripécias. Ou seja, vivia atrás de fortes emoções e que resultavam em alguns machucados pelo corpo, além dos puxões de orelha acompanhados de castigos, como ficar sem brincar na rua por alguns dias. Tudo isso valia a pena, pois a emoção e as histórias estavam sempre garantidas. O nosso imaginário é povoado por lendas urbanas como o velho do saco, a loira do banheiro e as histórias da casa mal-assombrada, que fazem parte do universo de qualquer criança. Isso tudo impulsionado pelos mundos sombrios dos filmes e clipes que narram histórias de terror e suspense ambientados nos cemitérios e florestas, onde a neblina traz o clima misterioso, nos lançando para dentro de um mundo cheio de enigmas e sons que nos remetem a outra dimensão da vida. Um mundo cinza sem cores e apenas um eterno claro escuro. Talvez a resposta para essa reflexão seja: ao tornarmos adultos, carregamos um mundo de responsabilidade e com ele o medo da brevidade da vida. Seria isso então? Mantenha minha atenção para a estrada, pois ainda a neblina continuava forte com pouca visibilidade. Aciono o ar quente do carro para desembaçar o para-brisa e percebo que as minhas mãos estavam suando. Penso em parar em algum posto de gasolina para deixar passar a intensidade do nevoeiro e de repente vejo um vulto atravessando a via. Não consegui identificar o que era ao certo. Talvez fosse um andarilho. Isso faz com que aumentasse a minha atenção, pois se estivesse mais próximo não teria tempo de reagir de forma adequada. Lembro das milhares de pessoas que vivem em situação de rua, não somente na capital, mas em toda a região metropolitana de São Paulo, incluindo o Alto Tietê, que em nada são diferentes daquelas pessoas que vi instantes atrás lá na Marechal Tito. Ando mais alguns metros e percebo que a neblina começa a se dissipar. Já consigo ver melhor o horizonte à minha frente, procuro recompor, desligo o ar quente e abro o vidro do carro para diminuir o calor interno. E falo para mim em tom de alívio: ufa, que bom que passou. Avisto um posto de gasolina na entrada de Suzano e paro para reabastecer. Peço para o frentista colocar R$100 de gasolina e comento com ele, na hora de fazer o pagamento: amigo, que neblina é essa, hein? E ele, com cara de espanto, responde: neblina? Não teve aqui não, senhor. Fiquei surpreso e ao mesmo tempo confuso com a sua resposta. Afinal, o que havia acontecido durante boa parte do trajeto que estive imerso no campo da tensão por não conseguir enxergar um palmo à minha frente? O risco iminente de sofrer uma colisão ou atropelar alguém na estrada? As lembranças que tive de situações semelhantes? O que foi tudo isso, afinal? Após pagar a conta, ligo o carro e saio pensativo em relação a tudo que aconteceu até aquele momento. Rodei mais alguns quilômetros e finalmente cheguei em casa. Fui recebido no portão pelas minhas cachorras, abri a porta da sala e abracei a família, ainda um pouco tenso e ansioso para contar o que havia acontecido naquele momento. Em relação àquela noite, até hoje não sei o que aconteceu. Mas as reflexões e o aprendizado, essas eu nunca vou esquecer. Você nos brindou com a sua atenção nesse episódio e esperamos que tenha gostado. Caso queira fazer um comentário, contar a sua história ou fazer parte do projeto História Falada, envie-nos um e-mail ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Esse episódio só foi possível graças aos nossos parceiros que estão conosco desde sempre.
Abirites Comunicação, Cia Florista e Simone Sirac. Nos encontramos no próximo episódio com mais uma história falada. Afinal, todo mundo tem uma para contar. Até lá!